Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estudante. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre impermeabilização de lajes, né? Então, sem enrolações, eu já vou diminuir a minha foto aqui para a gente começar a trabalhar. E quando a gente fala sobre impermeabilização de lajes, a gente está falando em evitar esse tipo de coisa aqui, né? Infiltração. Infiltração é um problema e quando a gente tem infiltração, a gente tem diversas patologias associadas que geram esse tipo de fotografia. E aqui um videozinho rápido da infiltração em lajes de concreto, que é o assunto de hoje, né? Basicamente aqui ocorrem fissurações que vão criando caminhos e aí favorecem a entrada de água. Por isso que a gente vai falar hoje sobre impermeabilização de lajes. A gente vai falar sobre diversas tecnologias, né, associadas à impermeabilização. Vamos falar de manta asfáltica, de tipos de membrana, qual que é melhor, qual que vale mais. Eu vou falar um pouco sobre valor, técnicas de aplicação e cuidados. Então o vídeo de hoje está bem completo. Eu vou tentar não ser muito técnico, vou tentar pular algumas partes que são muito técnicas para que vocês consigam entender de forma perfeita o que a gente quer passar aqui para vocês. Aqui só mais uma imagem, né? Antes da gente começar a conversar, acho que essa imagem está melhor. Antes da gente falar sobre impermeabilizar uma laje, a gente precisa falar sobre regularizar a laje. Regularizar basicamente nesse contexto de impermeabilização, fazer um caimento para o ralo, né? Ou para a saída pluvial, se você quiser falar bonito, mas é fazer uma saída para o ralo. Isso é muito difícil, né? De a gente acertar assim nas obras. Geralmente o pessoal esquece, em banheiro também tem esse problema, em lavanderia, e na laje não é diferente. Então nessa fotografia aqui em particular, o ralo ou a saída pluvial está aqui onde eu estou passando o mouse. E a caída está para o outro lado, então fica esse empoçamento. Nesse caso já tem uma manta, né? Abaixo dessa camada de proteção de argamassa, mas ainda assim dá infiltração, porque está com empoçamento e com empoçamento não tem como durar a nossa impermeabilização. Então, a primeira dica é sempre fazer uma caída, né, pelo menos de 1% em direção aos ralos ou às saídas pluviais. Esse é um vídeo que eu queria mostrar para vocês sobre uma manta antiga, uma manta asfáltica, e também falar, de novo, aqui a gente tem um empoçamento, a saída pluvial está aqui embaixo desse duto. Esse duto aqui é um duto de ar-condicionado que foi colocado depois. Então tem esse pé aqui de ferro, ele furou a manta asfáltica, depois fez um remendo aqui, mas não dá aderência. Então, quando você pensa em manta asfáltica, isso já é outra dica. Se você for fazer interferências futuras, for colocar uma antena, for colocar qualquer tipo de estrutura e for ter que furar a manta, é muito difícil fazer com que o remendo que você vai executar, ele dê aderência, sobretudo se a manta for antiga. Essa manta é bem desgastada, é mais de 10 anos, né? Então, quando foram feitos esses furos, tentou dar remendo e não conseguiu. O que acontece? Além de não conseguir, você não vai ter vazamento só aqui, quando a gente fala de manta asfáltica, onde eu estou passando o mouse. Se você fura aqui, pode ser que o vazamento dê aqui embaixo, porque o que acontece? A manta asfáltica ela vai descolando da laje com o tempo, sobretudo quando é aplicada de forma inadequada, e sempre tem algum defeito, né? Você esquenta com maçarico, mas não esquenta a manta toda, então fica um trecho que não ficou colado. Então ele vai descolando e vai descolando o resto. Então se você entra um pouquinho de água aqui, pode ser que o vazamento se dê nessa posição. É difícil de você achar, então dá vazamento em vários pontos. Então é um problema muito grande se você tiver uma laje que você depois pretende fazer alguma mudança, você fazer com manta asfáltica. Essa é uma coisa a se considerar. Esse é um outro vídeo de vazamento. Basicamente é embaixo daquela laje que eu mostrei para vocês agora, que pinga aqui, estoura o forro. Eu vou passar para a gente não perder muito tempo. Vamos começar falando já dos tipos de impermeabilização. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de alguns. Então, começando pela manta asfáltica aplicada com maçarico, o que tem, né? A gente passa um primer aqui na base, é uma emulsão asfáltica. Você não precisa se preocupar muito com os termos técnicos, você vai passar um negócio preto, aí uma tinta preta com base em asfalto, vai esperar secar e vai desenrolar a manta com o maçarico. Você vai esquentando a superfície da manta, vai desenrolando. Quando você vê essa imagem aqui, você já pode prever alguns defeitos de execução, né? Porque fica de forma irregular. Você esquenta mais um lado, esquenta menos o outro. É aquilo que eu falei. Onde esquentou na temperatura ideal e deixou a superfície rugosa o suficiente, vai dar uma aderência boa. Mas vai ter casos que a aderência não vai ser tão boa. Então vai ter bolhas. É como colocar uma película no celular. Essas bolhas com o tempo vão fazendo descolar a manta. E aí acaba com a durabilidade do material. Esse é um tipo de problema comum em aplicar a manta com maçarico. Um outro tipo de tecnologia que a gente vai abordar, isso aqui é bem interessante, chama de membrana de poliuretano.
A gente também coloca o estruturante de poliéster aqui entre as camadas. Basicamente, a execução é uma tinta. Você precisa limpar a superfície, tirar as ranhuras, eu vou mostrar um vídeo para vocês, e pintar, fazer 2 demãos. E a durabilidade é bastante grande, porque embora seja uma tinta, não é uma tinta, é uma membrana, a espessura é maior, tem elastômeros, consegue se deformar bem, então a durabilidade da membrana de poliuretano é bem interessante. Aqui você pode fazer interferência, você pode rasgar para colocar sua antena e depois remendar, porque dá aderência. Então é uma tecnologia que, dependendo da sua região, dependendo do valor, a mão de obra é mais simples, né? É basicamente uma pintura, qualquer um consegue fazer, dependendo do valor e do espaço. Pode ser uma solução bem interessante, membrana de poliuretano. Aqui temos uma solução aplicada a frio, que é asfalto elastomérico, vou mostrar um vídeo para vocês. Não é muito utilizado no Brasil, pela variação de temperatura, um clima quente, né? A variação de temperatura é muito grande. As coisas aplicadas a frio aqui no país, quando esquenta, eu vou explicar mais adiante o porquê, tendem a ter uma durabilidade menor, né? Então as que são aplicadas a quente, como essa daqui, ó, um asfalto aplicado com caldeira, a diferença do maçarico para caldeira é que aqui o asfalto sai quente, né? Então tá a laje, o cara vai jogando o asfalto quente na superfície da laje e vai desenrolando a manta. Aqui o cara esquenta a manta e o asfalto ou o primer já está pré-aplicado. E temos a manta autoadesiva, né? Aqui é como se colocasse um papel de parede. Você vai tirando essa parte aqui, ó. No Brasil é mais comum usar plástico, você tira o plástico e vai adesivando, normal. Essas mantas são de espessura geralmente menor, são para aplicação em telhado, não para laje, assim, laje onde vai haver tráfego, alguma passagem, não é indicado aplicar com manta autoadesiva, tá? Então aqui para vocês entenderem rapidinho como é que é executado a manta com asfalto aplicado a quente, ó, vai aplicando o asfalto, espalhando e vem desenrolando a manta logo em seguida. Quando você olha isso aqui, você já imagina a temperatura, isso aqui exige mão de obra qualificada, não é muito usual no Brasil em pequenas obras, porque é perigoso, né? Então você precisa treinar a equipe, e nessa parte de empreitada mesmo, a mão de obra varia bastante, né? A rotatividade, então o treinamento é meio difícil. Não é muito usual, são mais empresas grandes que costumam executar assim. Agora um trechinho do vídeo aqui de aplicação de manta autoadesiva, basicamente um adesivo, ele vai tirando a capa, deixa eu ver aqui, ó, ele vai tirando a capa por trás do papel aqui, ó, e faz a aplicação da manta, nesse caso a aplicação nas juntas, né? Já foram aplicadas as partes maiores, mas é aquilo que eu falei, ela é bem menos espessa, e aliás, a espessura mínima de manta é de 3 milímetros, tá pessoal? Existem empresas que vendem abaixo disso, eu não recomendo que se faça a utilização, inclusive está abaixo das normas. E mais um vídeo que eu queria mostrar para vocês aqui é a aplicação de asfalto elastomérico, né? Então, aplicado a frio, é o que a gente costuma chamar de primer aqui de forma geral. Basicamente é você fazer uma pintura também. O asfalto elastomérico ele tem a capacidade de se deformar, de esticar bastante, isso é bom, porque quando a laje esquenta ele consegue acompanhar, ele deforma expandindo e quando ela resfria também, evitando fissuração. É uma forma também de você fazer a sua impermeabilização. E aqui esse vídeo é interessante, é a aplicação de membrana de poliuretano, né? Temos alguns passo a passos aqui na execução. Primeiro você faz a limpeza, depois você aplica o primer. Nesse caso, aqui no Brasil a gente usa geralmente membrana epóxi, o primer de base epóxi, para fazer a aderência. Então basicamente você limpa, passa esse primer epóxi, e depois vem com as demãos de membrana de poliuretano, que fica como uma tinta. É muito legal esse tipo de tecnologia. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, tá ok? Então vamos voltar aqui para a nossa aula. A gente tem que sempre lembrar que o concreto, eu estou na frente aqui da apresentação, vou colocar para cá. O concreto ele é permeável, né? Então existem até algumas NBRs aqui que determinam quanto um concreto é permeável, eu não vou entrar muito nessa parte técnica. E o concreto, a laje de concreto, ela é flexível, ela se deforma. Quando está calor, a laje esquenta, então ela expande. Quando está frio, ela retrai. Então, é importante que quando a gente for escolher a nossa impermeabilização, ela tem que ser uma impermeabilização flexível, ou seja, tem a capacidade de se deformar, seja elástico, certo? Se a gente coloca alguma coisa rígida, não vai dar certo nos primeiros meses, mas com o tempo uma coisa que não é elástica, ou seja, uma coisa que é rígida, quando a laje vai e vem, acaba se rompendo, né? Então, essa é a importância de ser flexível. E aqui em relação a rígido, geralmente o que é cimentício, tem um monte de solução no mercado, base cimentícia, não sei o que, impermeabilizante, não é bom para laje.
Se tiver cimentício no nome ou se for membrana epóxi, não é recomendado para laje, pelo que eu falei, por não ser deformável. A membrana epóxi acaba entrando apenas como uma mera camada de imprimação, para você conseguir aderir à membrana de poliuretano, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então, geralmente, quando a gente fala de impermeabilização de laje, a gente vai estar falando desses caras aqui, de elementos asfálticos, né? As mantas asfálticas, as emulsões, os asfaltos elastoméricos e os poliméricos, que é a membrana de poliuretano, e tem outras, mas nesse vídeo a gente vai focar nela porque, pela minha experiência, tem sido a impermeabilização com maior vida útil e facilidade de aplicação. Então, quando a gente falar de impermeabilização de lajes, a gente não vai querer os materiais cimentícios. Aliás, a gente está usando como referência a NBR 9575, para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, tá bom? Então, o cimentício geralmente está associado à argamassa. A argamassa para laje, para impermeabilização, não é adequado, tá bom? Então, a gente vai usar geralmente os asfálticos, a gente vai usar a membrana de asfalto elastomérico, que foi aquele vídeo que eu mostrei para vocês. No Brasil, não é muito comum que a gente use isso. E nem a EAP, que é a emulsão asfáltica de petróleo, né, que é a membrana de emulsão asfáltica. A emulsão asfáltica basicamente é o primer que a gente aplica para depois aplicar a manta asfáltica, tá bom? Mas são elementos que, assim, no caso emergencial, acabam cuidando bem da impermeabilização. Se você não dispor de condições financeiras para aplicar uma manta asfáltica, você pode aplicar a solução B e a C aqui, que pode resolver o seu problema dependendo da extensão. A durabilidade não é tão grande quanto a da manta, mas pode satisfazer as suas necessidades. E aqui o carro-chefe, a gente vai falar sobre esse vídeo. A manta asfáltica é sim a melhor tecnologia, junto com a membrana de poliuretano. Deixa eu voltar aqui. Então a gente vai falar da manta asfáltica e a gente vai falar sobre a membrana de poliuretano, que são as duas tecnologias ideais para você fazer a impermeabilização da sua laje. Para que você entenda sobre a manta asfáltica, eu não vou entrar muito nessa parte técnica, mas a constituição da manta asfáltica é basicamente essa daqui, ó. Então aqui está o rolo da manta. No meio dela, a gente coloca um poliéster, em regra, né? Pode variar o tipo de polímero, o tipo de material, mas em regra é isso. Aí você coloca um pouco de asfalto em cima, um pouco de asfalto embaixo, é tipo um sanduíche. Então tem aqui o poliéster, coloca um pouco de asfalto embaixo, né? E um pouco de asfalto em cima. Para não grudar, imagina que você vai enrolar um rolo de asfalto e você vai levar num caminhão quente. Pode ser que grude e depois você não consiga desenrolar. Então, basicamente, a finalidade desse polietileno aqui, ó, na superfície, é fazer com que não enrole, para você conseguir transportar e armazenar de forma adequada. Então, a gente tem aqui a manta asfáltica, mais uma fotografia apenas. Inclusive, a manta asfáltica ela pode ser aluminizada. Muita gente acredita que o fato de ter alumínio, você não precisa colocar a camada de proteção em cima, ou seja, você não precisa colocar argamassa, porque o alumínio protege. Não. A finalidade do alumínio não é de proteger para você conseguir andar sobre ele. Não dá para você impermeabilizar uma laje com manta de alumínio. Isso aqui eu nem sei se nessa imagem é alumínio, mas vamos supor que fosse, né? Eu não consigo ver muito bem aqui no monitor, não está tão claro. Mas se for alumínio, não é para andar em cima. A finalidade do alumínio é tão somente de refletir a luz solar e ser um isolante térmico, né? Quando tem muito calor. Então, mesmo que se tiver que proteger, assim, isso aqui é ideal para telhado, que você não vai andar, né? Se for para laje, vai ter que colocar a proteção mecânica, ou argamassa por cima, e vai acabar perdendo essa parte de alumínio. Então, não é recomendado, tá? Sobre a durabilidade das impermeabilizações, aqui a gente tem alguns tipos, ó. A manta asfáltica com maçarico, aqui só um parênteses, né? A gente está falando de durabilidade com aplicação em condições ideais. Então, você fez todo o passo a passo, lá no maçarico você fez de forma homogênea, bababá. A durabilidade estimada é de 15 a 20 anos para maçarico. A feita a caldeira é de 15 a 25, a de caldeira é a melhor que tem, mas a mão de obra é mais difícil de você conseguir executar, de você conseguir treinar a sua equipe, tá certo? A manta asfáltica autoadesiva, a durabilidade é a menor entre as mantas, é de 10 a 15, considerando condições ideais de aplicação aqui novamente. E a poliuretano com reforço de poliéster fica entre 15 a 25 anos. Tá certo? Então, eu acho que fica meio claro aqui que a impermeabilização ideal para lajes expostas, lajes que não dispõem de cobertura de telhado cerâmico, ou fibrocimento, ou qualquer outra forma de cobertura, elas estão baseadas em duas tecnologias aqui. A manta asfáltica, aqui quando eu digo aqui no Brasil, geralmente a gente usa ou a manta asfáltica ou a membrana de poliuretano. A membrana de poliuretano não tem sido amplamente usada ainda como é a manta asfáltica, porque muita gente nem conhece a membrana de poliuretano e não sabe dos seus benefícios.
Aqui eu peguei uma estimativa de custos, um orçamento baseado no SINAP. O SINAP, para quem não sabe, ele é uma composição usada por todos os órgãos públicos do Brasil. Então, toda a prefeitura, quando vai fazer uma reforma de escola, de posto de saúde, etc., usa como base esse valor. Então, esse valor é atualizado de junho. Tem uma composição aqui, já está prevendo a mão de obra, do aplicador, do pedreiro. E aí, as estimativas são as seguintes, né? No primeiro caso aqui, a gente tem uma manta asfáltica. Deixa eu colocar um laser, acho que fica melhor para a gente ver. A gente tem uma manta asfáltica, uma camada, inclusive o primer. Então a gente vai gastar R$120 mais ou menos por metro quadrado, mais a proteção mecânica que tem que ter na laje. A proteção mecânica vai ser R$108,15 o metro quadrado. Então no total, com manta asfáltica, a gente vai gastar em torno de R$190 o metro quadrado. Isso aqui está baseado em São Paulo, mas pode variar de fabricante. Existem mantas asfálticas no mercado que são muito ruins, né? Então você pode chegar a gastar R$80 o metro quadrado aqui, inclusive já com a aplicação da proteção mecânica. Mas isso aqui é uma estimativa de materiais de qualidade, você vai gastar em torno disso. De novo, pode variar muito dependendo da região, tá certo? Então, e no caso da membrana de poliuretano, aqui ó, membrana à base de poliuretano, e a gente já está prevendo um primer epóxi, de novo, com base no SINAP, a gente vai estar gastando em torno de R$200, dá uma diferença de R$20 o metro quadrado. Então, o que pode distinguir a aplicação de um ou de outro, né? Aquilo que a gente falou no começo desse vídeo. Se você tem projetos futuros de intervenção, a membrana de poliuretano é mais indicado, sobretudo porque você consegue fazer correções, né? A manta asfáltica, uma vez que teve um rompimento, a água foi por baixo, pegou caminhos preferenciais de corrimento, é difícil você solucionar esse problema sem substituição completa da impermeabilização. Então, assim, é claro que vai depender do caso, da sua área, do quanto que isso custa e de você dispor de mão de obra na sua região. Mas, para a impermeabilização de lajes, atualmente no Brasil, a gente dispõe... Eu acho que o vídeo estava na frente aqui, deixa eu tirar minha foto, eu nem vi. Vou colocar eu bem pequenininho aqui para vocês verem os valores, desculpem. Então, aqui, ó, a membrana de poliuretano R$200 e a manta asfáltica em torno de R$188. Tá certo? Isso é uma estimativa, de novo, vai depender da sua região, mas essas são as características gerais dos dois tipos de impermeabilização. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail oestudante.contato@gmail.com. Vou deixar aqui na descrição. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Até mais. Tchau, tchau.